Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 20 de outubro, e nós estamos aqui para continuar os nossos estudos da lição da Escola Sabatina. Ontem, infelizmente, eu não consegui gravar os áudios, mas hoje nós estamos de volta e é um prazer estar com vocês aqui. Bom, antes de nós começarmos a lição de hoje, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado pela Tua misericórdia que nos alcança mais uma manhã. Obrigado, Senhor, por nos sustentar e por nos dar essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua palavra. Mas, Senhor, sem o Teu Espírito Santo, nós não podemos chegar ao verdadeiro e correto entendimento da Tua palavra. Por isso, nós te suplicamos que o Senhor nos conceda essa graça do Teu Espírito, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha cumprir a missão que o Senhor disse que era dele, que era de nos guiar em toda a verdade. Suplicamos, Pai, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude, para que a gente possa entender aquilo que está escrito na Tua palavra. Senhor Deus, suplicamos também pelo perdão dos nossos pecados e suplicamos pelas forças necessárias para vivermos esse dia. Suplicamos pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão passando por dificuldades, que o Senhor ajude cada uma de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Tudo isso, Senhor, nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o título da lição de hoje é Aqueles que dormem no pó. Olha só, aqueles que dormem no pó. Como veremos, diz aqui a lição, o Novo Testamento fala muito sobre a ressurreição dos mortos. E, como já vimos, a ideia da ressurreição dos mortos também aparece no Antigo Testamento. Nos tempos do Antigo Testamento, as pessoas tinham a mesma esperança que temos da ressurreição final. Marta, que viveu na época de Jesus, já tinha essa esperança. Vamos conferir aqui, João capítulo 11, verso 23 e 24. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. E ela disse depois, Verso 24 agora. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Bom, a lição continua dizendo o seguinte, sem dúvida, mesmo então, os judeus tinham algum conhecimento da ressurreição nos últimos dias, ainda que nem todos acreditassem nela. Se vocês forem ver ali no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 23, verso 8, está escrito assim, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Vejam só, então, dentro ali da comunidade judaica, da religião judaica, existiam diferentes entendimentos a respeito desse assunto, E continuando aqui a lição, ela pede o seguinte, leia Daniel capítulo 12. Que esperança de ressurreição podemos encontrar nos escritos desse grande profeta? Daniel está lá no Antigo Testamento. Essa semana nós estamos estudando juntos aqui, a esperança do Antigo Testamento. Vamos ver aqui, a gente não vai ler o capítulo todo, mas eu gostaria de começar lendo os versos 1 e 2 com vocês e depois eu vou passar lá para o verso 13. Olha só, Daniel, capítulo 12, versos 1 e 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Vejam só, então aqui sendo mencionado claramente para Daniel a respeito de ressurreição, quando? Lá no fim. Para que você tenha certeza disso, vamos para o verso 13 aqui. Olha só. Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança.
Vejam só, Daniel ele foi um homem muito usado por Deus. E o mensageiro celestial que estava passando essa mensagem para ele, que ele registrou aqui no seu livro, disse: Olha, siga o teu caminho, né? Pois descansarás e ao fim dos dias, lá no final, te levantarás para receber a tua herança. A lição comenta o seguinte a respeito desses versos que nós lemos. Daniel capítulo 12, verso 1, refere-se a Miguel, o grande príncipe, cuja identificação tem sido bastante contestada, visto que cada uma das grandes visões no livro de Daniel culmina com a manifestação de Cristo e seu reino. Isso também deveria acontecer com relação a essa passagem específica. No livro de Daniel encontramos alusões ao mesmo ser divino como príncipe desse exército, Daniel capítulo 8, verso 11, príncipe dos príncipes, Daniel 8, verso 25, ungido o príncipe, Daniel capítulo 9, verso 25, e finalmente como Miguel, o grande príncipe, Daniel capítulo 12, verso 1, como nós lemos. Portanto, devemos identificar Miguel também como Cristo. E meu querido irmão, minha querida irmã, só para complementar aqui um pouquinho, o nome Miguel, ele acaba sendo uma pergunta no original. Quem é como Deus? Ou algumas pessoas talvez traduzam como aquele que é como Deus, né? Mas eu já li isso uma vez, de que o nome Miguel significa quem é como Deus. E aquele que é como Deus é o Senhor Jesus Cristo, não é? Então é um título de Jesus esse nome Miguel. Bom, continuando aqui, né, a lição diz o seguinte: os textos do Antigo Testamento, considerados até aqui, os textos que nós lemos essa semana, tá bom, querido irmão, querida irmã? Olha só, Jó, capítulo 19, do verso 25 até o 27, Salmo 49, verso 15, Salmo 71, verso 20, Isaías, capítulo 26, verso 19, falam da ressurreição de pessoas justas. Mas Daniel fala da ressurreição de justos e injustos. Quando Miguel se levantar, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Muitos consideram que esse verso fale sobre uma ressurreição especial de algumas pessoas, tanto fiéis quanto infiéis, no retorno de Cristo. Por que seria, meu querido irmão, minha querida irmã, uma ressurreição especial? Bom, Jesus, ele fala sobre duas ressurreições, lá em João, capítulo 5, se eu não me engano. E no livro do Apocalipse fica bem claro que no capítulo 20 são mencionadas duas ressurreições também. A primeira ressurreição, onde aqueles que serão salvos ressuscitam, não é? Por ocasião da volta de Cristo. E depois, no restante do capítulo 20 do Apocalipse, você vê uma segunda ressurreição. Uma ressurreição dos injustos, dos ímpios, das pessoas que não foram salvas. Só que essas ressurreições são separadas por um intervalo de 1000 anos. Mas aqui nós estamos vendo um texto, né, falando sobre Miguel se levantar, sobre Jesus se levantar, um tempo de angústia qual nunca houve, e de pessoas que ressuscitam, alguns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Isso não está em desarmonia com o livro do Apocalipse, porque vejam só o que está escrito no capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Nós conseguimos ver ali em Apocalipse capítulo 1, verso 7, que pessoas que se opuseram ao ministério de Jesus, aqueles que o traspassaram, eles veriam Cristo retornando. Vejam só que coisa interessante. Então, o texto de Daniel, ele não fala que todos os ímpios ressuscitarão por ocasião da volta de Jesus. Ele fala que muitos, não é? Alguns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eterno. Então,
Mesmo que, por ocasião da volta de Jesus, haja uma ressurreição de justos, né? Também alguns ímpios irão ressuscitar para ver Cristo em glória nas nuvens dos céus. E isso está em harmonia com um comentário que nós vamos ler aqui, um comentário de Ellen G. White no livro O Grande Conflito. Vejam só o que ela escreveu. As sepulturas se abrem, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem glorificados do túmulo para ouvir o concerto de paz, estabelecido por Deus com aqueles que guardaram sua lei, até mesmo aqueles que o traspassaram. Apocalipse capítulo 1, verso 7. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis obedientes. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que todos esses textos que nós lemos, Daniel capítulo 12, verso 2, Apocalipse capítulo 1, verso 7, e agora aqui esse comentário do livro O Grande Conflito, eles estão em harmonia, não é? E que nós possamos meditar aqui nessa esperança da ressurreição e que possamos permanecer fiéis a Deus, que nós busquemos a Deus todos os dias, que busquemos permanecer fiéis a Ele todos os dias, em todos os momentos, tá bom? Para que essa esperança seja a nossa esperança, a ressurreição dos justos quando Cristo voltar, para que então nós possamos ir para o céu, onde não haverá morte, pranto ou dor, porque as primeiras coisas passaram. Não é, meus queridos irmãos e queridas irmãs? Eu desejo isso para mim e para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.